Eu quero relatar um testemunho, mas antes eu vou deixar um texto na Palavra de Deus, aqui no capítulo 13 de Lucas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E havia 18 anos e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Então, esta mulher, ela tinha 18 anos que ela andava curvada, ela era um espírito de enfermidade. Que eu sempre digo, a verdade é que existe problema que só o Senhor Deus soluciona. Existe problema que o homem pode solucionar. Há casos que Deus permitiu ao homem solucionar. Tem coisas que o homem resolve, tem coisas que é Deus, só Deus resolve. Esse é um caso. Esse caso do espírito de enfermidade. Então, o que eu quero dizer com isso é porque eu quero deixar aqui relatado um testemunho que aconteceu comigo recentemente. Vai fazer 4 anos agora em janeiro de 2026. Me deu um problema de uma enfermidade no intestino, era um tumor maligno. Mas começou quando eu fui fazer um exame, e no exame constatou sangue oculto nas fezes. Mas de repente aquilo foi agravando e aquilo foi sangrando. Eu estive internado 4 dias no hospital, o problema não foi solucionado. Eu vim para casa, fui no posto, aquela jovem médica, compreendendo a situação, me encaminhou para fazer uma colonoscopia e ali foi constatado um tumor maligno. E aí minha esposa, meu filho que estava acompanhando, ficaram surpreendidos e eu senti atemorizado com a situação. Mas durante esse problema, esses dias, eu só louvava. Você pode ver aí no meu YouTube, né? BR Francisco Almeida, a videira, e você vai ver, aí eu só louvando a Deus. Teve momentos que eu estava bem magrinho, bem decadente, devido ao problema da enfermidade. Mas não parei de louvar a Deus, o nosso Deus está no louvor. E eu continuei alegre, louvando a Deus. Ao meu redor, eu percebia que as pessoas estavam preocupadas e aterrorizadas, até assim, tristes, às vezes até. Mas eu continuei, mas o medo, na verdade, chegou depois. Naquele momento eu estava tranquilo. Fui louvando a Deus e aquela médica do posto, ela providenciou o meu internamento no hospital para cuidar de mim. E foi aberta uma porta ali no Hospital Félix do Roxo, onde eu fui internado, ali através do Dr. Vitor, um bom companheiro, um ótimo médico, uma pessoa humilde, muito bacana. E ali ele me acompanhou o tempo todo e foi feita uma internação ali. Eu até estava um pouco preocupado, internei, aí fiquei ali 7 dias. Quando chegou no último dia, o médico e falou assim, Francisco, a sua cirurgia foi suspensa porque não tem UTI para o senhor. Eu fiquei um pouco irritado com a situação, porque eu estava querendo ficar livre do hospital. Não era nem pensar no problema, pensava mais na situação. E de repente acontece, tem que ir para casa. Aí, quando foi no 8º dia, chegou uma médica, a doutora Edna, e falou assim, Francisco, eu quero dizer para o senhor que sua cirurgia foi suspensa devido não ter leito no UTI para o senhor vai para casa. E aquilo eu me alegrei. Eu falei, agora eu vou para casa, eu vou comer à vontade, que eu estou com vontade de comer minha comida. Eu vou, e aí muito seco, muito magro. E aí falei, tá bom, doutor, tá bom. Mas olha aqui, eu vou ligar para o senhor, na hora que eu ligar, que tiver UTI, eu ligo para o senhor vir.
Aí eu vim para casa, aquela minha esposa preparou e eu fui bastante. E aí eu estava aqui apreensivo, querendo que ela não ligasse. De repente o telefone toca, era a doutora Elda. Quando a doutora Elda chegou lá, eu percebi que Deus estava fazendo uma mudança, porque a equipe que me operava era outra. E aí ela falou assim, olha, fizeram uma troca. Não é mais aquela equipe que vai operar o senhor, mas é a nossa equipe. A equipe do Dr. Marco Antônio. Pô, que benção, tá bom. Aí então, fui para casa. Aí quando saiu o TI, ela me ligou e eu fui medo, e aí entrei ali, e a minha esposa preparando os papéis ali. Aí deu a entrada, de repente chegou a enfermeira, quase que dava duas vezes o tamanho sobre mim, grande, muito aquela mulher. Falou assim, Francisco, falei, sou eu, senta aqui nessa cadeira. Aí foi me levando. Me levou e me entregou na mão de uma outra enfermeira. E aquela enfermeira falou assim, você entra ali, tira tudo. Você tira tudo e põe esse negócio aqui. Me entregou aquele, um chaleco, negócio azul, bem clarinho. E eu coloquei aquele negócio e fui para a sala de espera. Tira tudo, aliança, relógio, tudo. Você vai como você nasceu, só com aquele pano amarrado para trás. E ali, cheguei naquela sala de espera, tinha muitos ali esperando, aí fui levando, eu fiquei por último. Quando de repente chegou um moço, um morenão, e falou assim, seu Francisco, eu sou anestesista do senhor. O senhor pode ficar tranquilo, porque eu vou estar o tempo todo ao seu lado, me segurou na minha mão. E foi me levando, me colocou numa maca e foi me levando, segurou na minha mão. E aí eu tremendo, mas tremendo muito. E eu falei, estou com muito frio, mas de um frio, mas acho que mais era medo. Aí me colocaram ali no bloco cirúrgico, e ali eu tremia, balançava tudo. E aí eles ligaram o negócio lá, e esquentou. Quando esquentou, eu apaguei. Quando eu voltei, eu estava no quarto, e do meu lado estava o meu filho caçula, com a mão segurando meu braço, alisando meu braço. E eu dei aquele grito, aquele braço, cada pedaço. Porque, na verdade, eu perdi a metade do intestino. A metade, quase a metade. E então, a minha esposa passou de mal naquele momento, meu filho acolheu ela. E ali, eu fui recuperando. Aí eu vim para casa. Aí chegando em casa, o que eu fiz? Daí 15 dias eu tive uma recaída, comecei a vomitar, comecei a tossir e com diarreia. Aí voltou para o pronto atendimento do hospital. Chegou lá, a médica clínica geral falou que eu estava com Covid. E aí me pôs no isolamento, junto com as pessoas que estavam com sintomas. E aí o médico, amigo do meu filho, mandou uma mensagem para ele, dizendo, olha, fala com sua mãe para tirar seu pai de lá, porque senão ele vai pegar a doença, ele não está com Covid. Ele está com recaída. Eu sabia que era uma recaída. Mas eles colocaram no sistema, e aquele sistema me trouxe maior tribulação para mim, para minha esposa, e eles queriam por toda forma me entubar. Eles me colocaram na sala do Covid mais ou menos às 10 da manhã, umas 8 da manhã, mais ou menos assim. E quando foi 10 da noite, a minha esposa ligou para a doutora Elga, ela chegou lá e falou, não, ele não está com Covid. O caso dele é outro, ele me tirou dali. Mas me colocaram numa salinha, e a doutora mandou então ingerir uma sonda, e com essa sonda, então, a enfermeira colocou a sonda e conseguiu tirar uma impureza que estava provocando todos os danos na minha saúde. E aí aquela sonda e aquele frasco colheu aquela impureza, e ali começou, né? E na verdade eu pude perceber que aquele problema meu era que eu estava com uma alergia da anestesia, como a doutora falou, e aquela disenteria era recaída, era uma infecção. Mas eles queriam me entubar de todas as formas. Ela chorou, bateu o pé, ela ficou brava, ela ficou brava e pediu prova, tinha que provar que eu estava com Covid. Mas eu não estava com Covid. Ela bateu o pé, chegou ao ponto de querer me levar para a sala para entubar. Mas ela não deixou. Aí naquele momento que eles tentaram levar para outro isolamento. Aí foi quando eu ainda com aquele objeto, aquela sonda no nariz, foi quando eu vi um homem entrou ali naquele lugar e disse para mim, aquele homem tinha um uniforme, e no seu uniforme estava escrito polícia.
E aquele homem então entrou e disse assim, olha, seu Francisco, o que o senhor está fazendo aqui? Aquele homem me convidou para sair dali. E aquele homem disse, vou tirar o senhor daqui. Era o médico. Mas antes eu tive uma visão de um homem que estava por escrito no uniforme. Aquele homem do uniforme era o anjo de Deus que estava indo ali para me dar libertação. E depois aquele outro homem era o médico que Deus havia enviado para me tirar dali. E me levou para o terceiro, o quarto andar, e ali eles me submeteram ao tratamento, o qual eu recuperei. E passado aí esses 3, quase 4 anos, aí eu tive uma surpresa. Eu comecei a sangrar novamente. Aí eu entrei em contato com o médico que havia cuidado de mim anteriormente, embora ele esteja em outro estado. Não está mais no hospital onde eu faço procedimento e acompanhamento. Mas ele me disse, olha, precisa fazer uma avaliação, uma investigação. Aí eu fui no pronto atendimento, aí tinha umas jovens simpáticas, umas médicas simpáticas, e elas então passaram com uma disse que era hemorroide, e que tal, e que 7 dias eu fizesse aquele uso. Mas foi suficiente, tomei alguns remédios, não solucionou o problema. Chegou o irmão, eu disse, irmão, você pode orar por mim? Ele orou por mim. O sangramento continuou. E eu continuei ali no pé da cama, clamando, e pondo a mão na cabeça, e repreendendo aquela enfermidade, fui repreendendo, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, o sangramento parou. Louvado seja Deus, estou aqui para contar, em nome do Senhor Jesus Cristo, que isso sirva para você que está me ouvindo, e para você que crê, e para você que não crê, porque há problema que é para o homem, e há problema que é só para Deus. Como você sabe, o problema de hemorroide é um problema muito sério, o qual o tratamento é agressivo e é uma coisa que precisamos pedir o Todo-Poderoso, porque os médicos tratam, mas é agressivo, é sofrido, e o Senhor Deus não quer o seu sofrimento, foi o que Ele fez por mim. Ele me amou, e Ele então pôs a mão sobre a minha vida e me libertou mais uma vez para a glória do Santo Seu. Não que eu mereço, não mereço, mas o Senhor Deus, Ele é amor, Ele é maravilhoso, então Ele me amou de tal maneira, e Ele então fez o pior, que Ele me amou e deu o filho dele para morrer. Para que coisa pior do que isso? Dar o filho para morrer? Ele deu o filho dele para morrer, para me resgatar, para me salvar, e eu estou aqui. Louvado seja Deus, tem sido um instrumento na mão do Senhor Deus, tem sido uma bênção na mão do Senhor. Eu tenho visto Deus trabalhar na minha vida, na vida da minha esposa. Louvado seja Deus, e tem muitos outros testemunhos que eu tenho, desde o princípio até agora. Jesus me achou, eu tinha apenas 23, 24 anos, mais ou menos. E louvado seja Deus, eu continuo aqui na luta contra o meu ego, contra o meu eu, contra a minha vontade, para agradar o Todo-Poderoso Jacó. Aleluia. O que todos devem fazer, porque a palavra de Deus diz que os que são de Cristo crucificam a carne. Gálatas capítulo 5, 22. Os que são de Cristo crucifica a carne. E Jesus disse, aquele que não tomar sua cruz e seguir após mim não é digno de mim. Tomar a cruz é isso, é largar os desejos infames, o pecado e seguir a Cristo. Isso é que é tomar a cruz, isso é que é crucificar a carne, é negar a si próprio, é abandonar o seu ego, o seu autodomínio, a sua alta confiança em si próprio e passar a confiar no Senhor, Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus maravilhoso, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou e deu a sua vida. Capítulo 3, 16 de João, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que esse testemunho sirva para você que está desanimado, com medo, vai cantar hinos de louvor a Deus, vai louvar o nome do Senhor, e você vai receber a cura, você vai receber a bênção, em o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que Deus em Cristo nos abençoe.